do céu para nós, uma expansão em nós e uma expansão através de nós. Só para você entender, todos que estão sentados aqui hoje, talvez não, acredito que todos precisam de um milagre, precisam de uma resposta. Todos que estão aqui hoje precisam de algo, eu também preciso. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que aquilo que nós precisamos, ele vem como resposta daquilo que nós entregamos. Aquilo que nós necessitamos e precisamos, ele é o resultado, uma resposta que acontece quando nós entendemos e amadurecemos que nós precisamos, antes de pedir, entregar. Diga amém. E entregar é permitir com que Deus venha expandir através das nossas vidas. Você já parou para pensar que nesse momento existe alguém, talvez dentro da tua casa, que precisa urgentemente ser alcançado por essa presença de Deus? Aí entra uma expansão que é através da sua vida, que muitas vezes as pessoas não vão entender, não precisa entender mesmo, mas você vai entender e vai saber o que está acontecendo. Porque quando as pessoas perguntam assim, eu vejo algo diferente em ti, tu é diferente. Não é para te orgulhar, mas é para você entender e ter o privilégio. Eu sou diferente, eu sei por quê. Porque eu sei quem habita em mim. E aquele que habita em mim é muito maior que qualquer coisa lá fora. Eu quero compartilhar e recapitular um pouquinho daquilo que nós falamos quarta-feira. Está lá em Lucas capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 até o 3, só para não ler até o 11. Acredito que todo mundo conhece essa pesca maravilhosa que acontece aqui em Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam ali lavando as suas redes. No 3 diz assim: entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e começou a pregar e ensinar o povo. Posso ouvir um amém? Amém. Esse início da mensagem, volta o versículo 10, por favor. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Aí você vê que Pedro, o apóstolo Pedro, ele tinha uma empresa de pesca. A Bíblia vai declarar que ele tinha o quê? Diga comigo, sócios. Sócios. Glória a Deus. Para você entender um pouquinho, nós estamos falando aqui em alguns homens que estão se organizando. Depois, por favor, leia o livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Eles estão se organizando para ir trabalhar. Eles estão se organizando para uma pesca. E quem se organiza sempre espera resultado, sim ou não, gente? Porque ninguém vai começar o dia amanhã pensando assim, olha, eu vou dormir porque amanhã meu dia vai ser péssimo, a minha semana vai ser horrível. Ninguém faz isso. A gente sempre se organiza e diz, olha, amanhã eu já estou preparando tudo. Eu estou preparando porque eu sei que meu patrão, meu chefe, meu colega de trabalho vai vir me incomodar e eu vou fazer diferente, eu não vou brigar, eu vou fazer diferente. Eu vou ser uma pessoa parecida com Jesus. Você faz isso, sim ou não, gente? Amém pela sua vida. Então ele está se organizando para uma pesca. E quem se organiza, quem se prepara, quem se organiza, se adianta, sempre governa. Diga para o teu irmão, quem se adianta, governa. Se você não governa ninguém, você governando você mesmo já é o suficiente. Aí o interessante é que eles preparam, se organizam e eles têm uma espera. O que eles esperam? O resultado. O resultado. Não é, Marcos? Quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha esperando o resultado. A gente tem o nosso salário, principalmente quem tem metas para bater, você corre atrás das metas. Aí você vai e consegue uma meta lá, né? Da tarde diz, glória a Deus, eu subi lá mais esse mês, estou muito feliz, aleluia por isso, e é muito bom. Mas nós estamos falando aqui de pescadores profissionais que se preparam, vão pescar e a noite toda eles lançam a rede, puxam a rede e não pegam nada. Mais uma vez eles lançam a rede, puxam a rede, olham e muitas vezes dentro desse processo você vai lançar a rede e você não vai obter o resultado que você espera. Porque nós esperamos aquilo que nós queremos. Mas quando a gente declarou um dia que seja feita a tua vontade, nós abrimos mão do nosso barco e colocamos Jesus como nosso condutor, como nosso condutor.
Deus. Aí nós lançamos uma rede, às vezes nós puxamos o quê? Puxamos lixo, puxamos luta, né? E aí Deus está dizendo, meu filho, aguenta mais um pouquinho, é só um processo de preparação, de capacitação, para que você entenda que quando eu te der o resultado esperado, você não vai se encher, você vai me glorificar. Alguém entendeu isso? Diga amém? Amém. O resultado que Deus tem para nós é para glorificar o nome dele. Se você está de bem com a vida, se você está ganhando além daquilo que você imaginava, se você está sendo surpreendido, glorifique a Deus por isso. Tudo que você tem, tudo que Deus já te deu, tudo que Deus vai te dar, tem um propósito para glorificar e exaltar o nome dele. Só que o seguinte, eles passam a noite toda pescando e não pegam nada. Só que chega em um horário no amanhecer, pastor, que eles vão desistir. Já tentamos a noite toda, estamos cansados. Vamos fazer o seguinte: vamos lavar as redes, vamos fazer uma manutenção, vamos cuidar das redes, porque amanhã nós vamos trabalhar novamente. E aí entra um ponto aqui muito importante. Muitos de nós começamos e paramos. Sabe por quê? Porque você começa no primeiro dia, não dá certo, você abandona a rede. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Volte parar uma. Amém. Quem mandou? Não pegaram nada, mas continuaram lavando as suas. Eu não sei se você não tem pegado nada, não está pegando nada, mas eu quero te dizer nessa noite: continua lavando as. Continua fazendo manutenção, continua cuidando. Eu me lembro que no início dessa igreja, lá na Frederico Mastarte, teve uma vez, e muitas vezes que era eu e mais 4 pessoas, mais 5 pessoas, uma vez fui eu e a esposa, e aquilo ali me motivava a trabalhar mais. Eu olhava aquela pecinha que eu estava na televisão, tudo eu achava extraordinário o que nós fazíamos. E nós não paramos, nós continuamos lavando a rede. Hoje eu estou vendo aqui a Lua, estou vendo aqui o Odilon, eu estou vendo aqui a Maria, eu estou vendo aqui muita gente bonita desse lado. Não só isso, vocês aqui, por favor. Estou vendo pessoas bonitas desse lado aqui, não só isso, vocês três. E aqui, gente, tem alguém sorrindo aí? Continua lavando as redes. E aí eles escutam uma multidão, gente. Uma multidão estava comprimindo, estava apertando um homem, que não era um homem qualquer. Esse homem, ele carregava a transformação, a mudança que o mundo precisava. E eles escutam. E quando eles chegam perto de Jesus, ele pega o barco de Pedro, todo mundo sabe disso. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender hoje é que Jesus, ele só entra no barco de quem não desiste. Quem continua lavando as redes, quem continua fazendo manutenção, quem persevera, Jesus uma hora vai entrar no barco. E quando Jesus entra no barco, pode ter certeza, o barco ele vai mudar. A tempestade vai cair por terra, o fracasso vai cair por terra, o que estava vazio vai ser multiplicado. É isso que Jesus entra, acontece. Mas continuar lavando as redes é ver o processo, é você pescar lixo, é você passar por batalhas, é ser traído, é pessoas te perseguindo, e você dizendo assim: bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados esses, porque deles é o reino do céu. Eu estou com os meus olhos atentos ao Senhor, e nada, nenhuma distração, nenhuma fofoca, nada vai me tirar do propósito que Deus prometeu. Ele já está cumprindo, mas tem muito ainda para fazer. Está comigo? Diz amém aí. Amém. Jesus, ele entra no barco de alguém que não desiste, que não abandona as redes. E agora Jesus, ele começa a pregar. Imagina você, Pedro lavando as redes, discípulo lavando as redes, Jesus pregando. Ele é atento, mas chega um momento que ele se prende tanto na pregação, se importa tanto com a mensagem da cruz, que ele larga a rede. E agora o olhar dele está único, exclusivo para a palavra de Jesus. Está atento à palavra, à mensagem de Jesus. E Jesus pregando. E os discípulos atentos. Os discípulos escolheram a melhor parte. Às vezes você fica fazendo manutenção também, lavando rede, fazendo, e esquece de uma palavra. Esquece de algo que foi liberado sobre a sua vida. Uma
precisa entender é que na nossa vida nós temos duas escolhas. Ou a gente vive por um propósito, ou a gente vive por aquilo que nós queremos e achamos. Viver pelo propósito é entender os processos. Viver por aquilo que nós achamos é esperar resultados todos os dias. E esperar resultado gera muitas vezes frustração, porque nem sempre você vai ter o resultado que você quer. Mas o maior resultado, eu vou te dar um ânimo aí, o maior resultado você já teve. Alguém se entregou na cruz por você. Se isso não motiva você mais do que o teu salário, o carro, a tua viagem, pelo amor de Deus, é tempo de se arrepender, olhar para o alto e entender que alguém se entregou numa cruz, morreu, foi crucificado, mas no terceiro dia ressuscitou para me dar vida e vida poderosa na presença dele. Aleluia! Escuta aqui, os discípulos estão no lugar do milagre. Estão no lugar do milagre. Você está no lugar, a tua casa é lugar de milagre. Mas por que o milagre ainda não tinha acontecido? Faltava uma coisa, uma palavra. Uma palavra. Depois de Jesus pregar, Jesus ele vai entregar o barco. Mas antes de entregar o barco, ele dá uma ordem. Vamos um pouquinho ali para o fundo. E aqui é gerada uma chave, chamada obediência. Obediência, ela gera o milagre. Obediência é você se posicionar dentro da vontade de Deus. Obediência é você entender que você não vive mais a sua vida, você vive a vida de Jesus. Glória a Deus. Uma chave poderosa. Essa mesma chave que foi dada um direcionamento para Noé e construir uma arca. Essa mesma chave que falou com Abraão para sair do meio da parentela dele, que ele seria pai de multidão. Essa mesma chave que é entregue na vida de alguém que fracassou uma noite inteira, que se empenhou, trabalhou, mas não pegou nada. Não sei, talvez eu esteja falando com pessoas que não venderam nada. Talvez eu estou falando com pessoas que bateram em portas de emprego e nenhuma porta se abriu. Mas nessa noite Jesus está entregando uma chave, se assim você se posicionar em obediência a Ele. Senhor, nós pescamos e tentamos a noite inteira e não pegamos, mas porque é tu, Senhor, que está mandando, nós vamos mais uma vez. E lá eles vão mais uma vez e lançam as redes, só que agora o problema é que eles não conseguem mais puxar sozinhos. É tanto peixe que a rede começa a se romper. E eles precisam chamar os outros barcos para ajudar. E aqui começam a viver uma pequena prova, não maior, que a expansão já não é mais só na vida deles, mas é através da vida deles. Porque você vai prosperar tanto, Deus vai expandir você tanto, para você entender que não é só para você, é para que você compartilhe e chame pessoas. Olha, eu estou ganhando muito bem, vem comer um churrasco. Você precisa pagar uma conta de luz, quem vai pagar a tua conta de luz, a tua água nesse mês vai ser eu, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? Quem vai fazer o teu rancho nesse mês? Eu sei que tu está mal, vai ser eu, porque eu aprendi que a expansão maior é através da minha vida, em nome de Jesus. E Jesus ele é muito interessante porque ele não devolve o barco vazio. Tudo que você entrega para Jesus, ele não devolve do mesmo jeito. Porque o barco que foi entregue para Jesus é um barco vazio, um barco de fracasso, sem resultado. Agora Jesus está entregando um barco muito diferente. Ele não devolve do mesmo jeito. Ele devolve um barco cheio de expansão e de milagre. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Tudo que você entregou nesse ano de 2025 nas mãos de Jesus, Jesus vai devolver para você em 2026. Mas eu vou lembrar você, Jesus não devolve do mesmo jeito. Ele vai entregar uma embarcação cheia de milagre para você. Eu não sei se você investiu e entregou tempo, mas 2026 ele vai devolver para você, não da mesma forma que você entregou. Vai devolver diferente. Eu estou no lugar do milagre, mas o milagre não acontece porque falta obedecer uma palavra. Os maiores fracassos que nós vemos, e a gente muitas vezes terceiriza e coloca a culpa em Deus,
Jesus, o Espírito Santo, mandou ela escrever 2 folhas. E sabe para quem que ela mandou escrever essas 2 folhas? Para a casa da família. E ela falou assim: eu preciso falar com o pastor Léo, vou falar por telefone. Deus falou assim para ela: não, você não vai falar por telefone, você vai falar pessoalmente. Há umas 2 semanas atrás, eu fui lá na igreja e ela estava atrás de mim. E ela me mandou, e eu li tudo aquilo ali, eu peguei aquela palavra, porque nada, olha gente, para viver o extraordinário de Deus, você precisa entregar e esperar. Deus tem uma palavra já para nós em 2026. Se você não tem, olha só, se você está de qualquer jeito, que nem você viveu até hoje, pelo amor de Deus, diga para o teu irmão: se você está de qualquer jeito, você não vai andar comigo. Mas se você quer viver uma expansão, dá a mão aqui, nós vamos expandir junto em 2026. Foi liberada uma palavra de expansão na nossa vida e através da nossa vida. Mas como é através da nossa vida? Eu já vou chegar lá, gente. Eu já vou chegar lá. Como é viver esse milagre? Deus é maravilhoso. O que você entrega? Você pode entregar 5 pães e 2 peixinhos. Ele vai multiplicar e vai alimentar mais de 5 pessoas. Eu não sei se você conhece aquela palavra daquela mulher que entregou 2 moedas. A oferta menor da igreja, mas foi a oferta que Jesus falou assim: ei, tá vendo essa mulher aqui? Ela me agradou porque ela entregou tudo. Tudo. Eu não estou aqui para pedir para você entregar o teu dinheiro. Não. Eu estou aqui para dizer que você não pode viver a mesma vidinha que você viveu em 2025. Mas 2026 vai ser melhor. Não, já começou o melhor de Deus. Já começou a expansão, falta poucos dias. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Não é só alguém falando aqui, é porque eu e você vamos nos posicionar em 2026 para obedecer uma palavra de expansão. E você vai viver uma expansão, e através da sua vida também muitos vão viver e vão pegar a bênção que Deus vai colocar no seu barco. Glória a Deus por isso. O ambiente de frustração que você tem vivido até hoje, você já notou que falta só obedecer? Pelo amor de Deus, pensa comigo aqui. Por que você não está vivendo o melhor de Deus? É culpa do pastor? É culpa de Deus? Sabe por que eu não estou vivendo o melhor de Deus? Culpa minha. Porque eu sou temperamental. Eu tenho personalidade. Quando me dizem não, eu brigo, eu fecho a cara. Quando não me convidam, eu tenho inveja de ti. Eu quero mais que você se encontre, come churrasco. Eu quero olhar no meu celular, na minha casa, ver stories dos pastores, das irmãs aí comendo churrasco, que nem vai ser de churrasco, não, muita picanha. Menos fofoca, menos intriga, menos briga, menos. Vai ser um ano de fartura, aleluia. E você vai ver o teu irmão, às vezes teu melhor amigo lá na casa do governo, você vai dizer: amém. Essa é a comunhão dos irmãos, eu não sou dono de ninguém.
devolver você multiplicando muitas vezes mais. Eu não precisava falar isso, eu sinto no meu coração. Hoje está o meu colega aqui, vereador Dunga, que é uma das pessoas que ofertou e me ajudou para nós botar fogo e piso no ano que vem aqui na igreja. Eu tenho colegas na política que a gente se reúne para orar, que a gente se reúne para abençoar eles. Eles falam assim: pastor, eu quero abençoar a tua igreja. Abençoa lá, Deus. Glória a Deus, manda para a igreja lá, não tem problema. A gente tem que honrar as pessoas realmente que entregam. E eu tenho certeza que Deus não vai devolver uma embarcação cheia de milagres para a vida deles, de todos que entregam do seu coração generoso. Mas essa expansão que aconteceu, e você conhece Lucas capítulo 5, a ele fica cheio, aleluia, grande milagre, Senhor, amém, pastor. Mas qual é a maior expansão? A maior expansão vai acontecer logo, porque lá em João 21 acontece a mesma peça. Parece a história repetida, só que há uma diferença, porque em Lucas capítulo 5 a rede ela vai romper. Em João capítulo 21 não, foi centenas de peixes que Jesus preparou para eles naquela peça. Sabe por que não rompeu? Quando rompeu é porque eles estavam indo atrás de resultados. Quando não rompe, Jesus está chamando você com um pouquinho mais de maturidade para você viver um propósito. Porque Ele falou: não temas. A partir de hoje, vocês serão pescadores de almas. Eles ouviram. E a partir de hoje, nós vamos começar a caminhar com o Mestre. Porque até aqui, nós andávamos atrás do Mestre. Eu vou fazer que nem eu fiz quarta. Me ajuda aqui, pastor André. Eu estava procurando a pessoa mais parecida com Jesus ali para ti aqui. Dá uma glória aí, gente. Luciano puxando aí o carro. Muitas vezes nós andamos, entenda, Jesus está aqui. E tem diversas pregações e textos que falam dos milagres de Jesus. Porque onde Jesus ia uma multidão atrás dele. Uma multidão que queria os benefícios que Jesus tinha, uma multidão que queria os milagres que Jesus podia fazer. Então Jesus está andando, existe uma multidão aqui. Uma multidão que vai se rastejar, vai tocar nas vestes, vai sair de tudo. Uma multidão que vai gritar e dizer: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tem uma multidão atrás. Mas quando Jesus convida eles para serem pescadores de homens, agora os discípulos já não andam atrás de Jesus. Agora eles andam com Jesus. E andar com Jesus, deu glória a Deus, porque você acha que é fácil, né? Andar com Jesus é você renunciar às porcarias que eu e você fazemos. Andar com Jesus é você ser parecido com Ele, manso, humilde. Andar com Jesus é aprender a entregar, a enfrentar desafios e mesmo assim estar com Ele. Andar com Jesus é entender que lá no livro de João, quando Jesus pregou palavras duras, prega umas palavras duras aí. Raça de víboras, hipócritas. Vocês dizem que me amam, mas fazem tudo ao contrário. Será que vocês me amam mesmo? A Bíblia fala que muitos discípulos viraram as costas, retrocederam. Mas os que disseram sim para ser pescador de homens disseram assim: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida. Agora, andar com Jesus não significa que você expandiu a ponto de expandir através da sua vida, porque é um momento do processo de andar, de aprender. Porque quando Jesus te chama, Ele não te chama para fazer, Ele te chama primeiramente para você aprender. Lá em Lucas, quando Ele desce do monte para orar, Ele escolhe os apóstolos para andar com Ele. E nessa caminhada nós vamos aprendendo. Obrigado, pastor André. Vamos aplaudir Jesus. Nessa caminhada nós aprendemos. Agora, depois dos, não sei quantos dias, ali depois você estuda ali que eu estudei essa parte, vai acontecer Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce. No versículo 4 de Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Uma coisa importante não é sobre uma estratégia, é sobre ser revestidos pelo poder. Tem muita gente cheia de estratégia, mas não busca o revestimento. Porque o Espírito Santo é capaz de levar você muito mais longe do que pessoas que são mais inteligentes, até mais capacitadas aos olhos humanos. Mas quem vai levar você quando você se entregar é o Espírito Santo. Vou te dizer um negócio:
Tem gente aqui que só não está no lugar onde Deus colocou e queria que você estivesse, porque você ainda olha pessoas e olha e diz assim: ó, é muito melhor do que eu não tenho condições. Quem falou que você precisa ter condições? Eu estou para te dizer nessa noite que quem te dá condições, quem capacita você, quem vai te colocar no lugar onde Deus já mandou você estar, ano que vem, 2026, vai ser o Espírito Santo. Creia nele, em nome de Jesus. Creia nesse poder. Já era para nós estar aqui, mas nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque nós queremos controlar nossa vida, porque nós achamos que as pessoas são melhores que nós, e a gente não vai. O Espírito Santo está falando: tu já era para estar lá. Se lembra a oração que você fez? Se lembra a palavra que foi liberada sobre a sua vida? Você já era para estar lá. Você só não está lá, não é minha culpa, viu? Porque na minha caminhada contigo, você não quis ouvir algumas coisas, você retrocedeu, você achou duras palavras, mas você já era para estar lá. Eu tomo algumas pancadas por aí, principalmente lá em casa, da minha sogra. Eu tomo algumas pancadas lá em casa da minha esposa. Eu tomo algumas pancadas da intercessora de alguns pastores, amigos meus. Pancadas que às vezes doem, mas é para o meu bem. Se você tem pessoas que te confrontam, por favor, não largue a mão dessas pessoas. Agora, se você só tem pessoas que te bajulam, afasta de ti. E se você tem pessoas que te afrontam, entra aqui e sai. Nas pessoas que nos confrontam é necessário. Eu, quando preciso tomar uma decisão aqui na igreja, eu reúno os pastores e pergunto: o que vocês acham que eu devo fazer? É assim, gente. A gente precisa um do outro. Em Atos dos Apóstolos, quando todos são cheios do Espírito Santo, acontece algo. E esse poder é a capacitação. Porque Deus fez uma obra na sua vida. Agora a capacitação que Ele te dá é para fazer através da sua vida. Vou falar mais uma vez. Deus expandiu e fez uma obra na sua vida. Agora, com a capacitação do Espírito Santo, Ele vai fazer através da sua vida. Lá em Atos capítulo 2, versículo, bota 40 aí. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente. Essa igreja só não ficou entupida de gente porque ainda nós não deixamos Deus expandir através da nossa vida. Nós só queremos pedir e dar-se-vos-á. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá. E Deus está falando: tudo isso que tu vai ter, se tu aceitar ser pescador de homens em 2026. Nós estamos falando de Pedro, que cortou a orelha de um soldado. Pedro, que não queria lavar os pés de Jesus. Pedro, cheio de personalidade, agora foi derramada uma capacitação. Ele começa a pregar e milhares de pessoas são salvas. Esse é o maior desejo da minha vida. O maior desejo é que a gente pregue o evangelho e pessoas sejam salvas. O maior desejo do meu coração é que você conte testemunho aqui, que você passou por um lugar, e naquele lugar um enfermo foi curado, um casamento foi restaurado, alguém se levantou naquele lugar. Esse é o desejo do meu coração. Nós tivemos semana passada agora no centro de Porto Alegre. Gente, é extraordinário aquilo lá. Poder sentar com aqueles homens, ouvir a história deles. A nossa África hoje, que eu tanto quero ir, eu vou ir. Tem gente que fala assim: mas por que tu quer ir na África se tu não faz nem na volta? Nós fazemos aqui, graças a Deus, e muito. Homens ali abandonados, excluídos. Como é que Deus lembra deles? Ele lembra deles através de alguém que quer expandir através. Como é que Deus lembra aqueles caras que Deus não esqueceu eles quando alguém que falou: eu quero sim ser um pescador de ouro, investe o teu tempo, sai do conforto, sai do 40 graus, vai no centro de Porto Alegre, lá dá um abraço a alguém, dá comida e prega a palavra para eles. Ah, mas Deus vai fazer como, Senhor, você não vamos? Como é que Deus vai fazer alguma coisa se nós não fazemos? Ah, mas Deus é poderoso, mas deixa eu te lembrar, Deus ele faz milagre, mas através de pessoas. Deus ele faz grandes coisas, mas ele quer usar alguém que diga: eu quero, Senhor Jesus. Dia 23 nós estaremos voltando novamente
fiquei impressionado. Para que tu vai no sítio? Ele falou, não sei, Deus está mandando. Ele tinha um sítio lá que tinha mais de 30 pessoas morando com ele. Ele chegou lá, disse que estava todo mundo bebendo, estava todo mundo doido. Ele chegou lá, ficou enfurecido, ele deu vontade de dar voadeira, de dar tapa na cara, aquela coisa toda. E Deus falou para ele, shh. Aí ele me contou que foi programado lá para o campo e deu uns gritos. Ah! Muito bom, é isso aí que eu vou começar a fazer quando eu vou para um campo que ninguém me veja. Ah! Ah! Sabe? Tem gente com vontade de fazer isso hoje aqui? Só eu. Aí ele voltou mais manso, porque Jesus falou para ele, Jesus pegou o lado dele. Ele voltou e o cara falou, será que tu não percebe que não adianta tu fazer isso aqui por nós? Olha, me falaram para ele do diabo. Que afronta. Ele disse bem assim, meu amigo, para vocês pode não servir, mas está mudando a minha vida todos os dias. Não é sobre as pessoas, é sobre você. O que você faz para as pessoas, independente das respostas que elas vão te dar, elas podem não mudar, mas Jesus está mudando primeiramente você. Agora você pode aplaudir Jesus. O Espírito Santo é derramado, a igreja começa a crescer. Vamos acelerar aqui, gente. Atos dos Apóstolos acontece o crescimento da igreja. A igreja se inicia em Atos 12. Em Atos 12, a tentativa